Você já sentiu que sua própria mente é sua pior inimiga? Que pensamentos negativos te arrastam para a ansiedade, para o medo e para um sofrimento sem fim? A verdade é que muitas das nossas dores não vêm do mundo ao nosso redor, mas da forma como escolhemos enxergá-lo. O estoicismo nos ensina que não são os eventos externos que nos afetam, mas sim a nossa interpretação sobre eles. E quando aprendemos a controlar nossos pensamentos, encontramos uma liberdade que nada pode tirar. Neste vídeo, você vai descobrir como se libertar dos pensamentos negativos de uma vez por todas. Cada detalhe é essencial para essa mudança. Então acompanhe até o final e veja como transformar sua mente pode transformar sua vida. A prisão invisível da mente. A maior prisão que um homem pode conhecer não é feita de grades de ferro, mas de pensamentos que o aprisionam em sofrimento. Medo, angústia e preocupação são cadeados invisíveis que nos mantêm reféns de uma realidade distorcida. No entanto, como ensina o estoicismo, não é o mundo que nos atormenta, mas a forma como escolhemos enxergá-lo. Os eventos em si são neutros. É nossa interpretação que os torna fardos ou lições, derrotas ou oportunidades. O tolo culpa o destino por sua infelicidade, como se fosse uma vítima do acaso. O sábio, por outro lado, reconhece que sua paz ou tormento não vem de fora, mas de dentro. Ele entende que sua mente pode ser tanto uma prisão quanto um templo de liberdade. Se permitimos que pensamentos negativos reinem soberanos, criamos muralhas ao nosso redor e jogamos fora a chave. Mas se aprendemos a domar nossas percepções, transformamos até mesmo as adversidades em degraus para a tranquilidade. Nada externo possui o poder de nos perturbar sem o nosso consentimento. Nenhuma ofensa, nenhuma perda, nenhuma incerteza pode ferir aquele que domina sua própria mente. A tempestade pode rugir lá fora, mas aquele que se fortalece no estoicismo não se deixa abalar. Ele sabe que não são os ventos que o fazem naufragar, mas a maneira como decide segurar o leme. Libertar-se dos pensamentos negativos é um ato de coragem. É reconhecer que o sofrimento que criamos pode ser dissolvido pelo simples ato de mudar nossa perspectiva. Quando paramos de lutar contra o incontrolável e voltamos nossa energia para aquilo que depende de nós, nossa atitude, nossa virtude, nosso olhar sobre a vida, encontramos a verdadeira liberdade. Pois a mente que compreende sua própria força não teme nada, não se prende a nada e caminha com leveza, seja qual for o caminho. O fardo de querer controlar o incontrolável. A mente humana é inquieta por natureza, busca segurança em um mundo incerto, deseja que os outros ajam conforme suas expectativas e anseia por um futuro moldado à sua vontade. Mas essa luta contra o incontrolável é a raiz de grande parte do nosso sofrimento. Quanto mais tentamos dobrar a realidade às nossas exigências, mais nos frustramos diante da sua indiferença. O estoicismo nos ensina que essa ânsia de controle é uma ilusão e que somente ao abandoná-la encontramos verdadeira paz. O tolo desperdiça sua energia tentando mudar aquilo que não lhe pertence. Ele deseja que as pessoas sejam diferentes, que o destino siga o roteiro que imaginou, que o passado reescreva suas páginas, mas tudo isso está fora do seu alcance. O sábio, por outro lado, compreende que sua única posse real é sua própria mente. Ele não luta contra o fluxo da vida, mas aprende a navegar nele, aceitando cada momento como ele é, e não como gostaria que fosse. Há liberdade em reconhecer os limites do próprio controle. Quando deixamos de tentar governar aquilo que está além do nosso domínio, libertamos nossa energia para aquilo que realmente importa: nossas ações, nossas escolhas, nossa maneira de encarar a vida. O mundo segue seu curso, indiferente às nossas expectativas. Cabe a nós decidir se viveremos em constante frustração por aquilo que não pode ser mudado ou se encontraremos serenidade na aceitação. Aqueles que dominam essa arte não são passivos, mas sábios. Eles compreendem que não há fraqueza em aceitar a realidade, mas força em adaptá-la à sua própria atitude. Assim, tornam-se inabaláveis, pois quem controla a própria mente não precisa controlar mais nada e, ainda assim, permanece em paz. O presente, o único tempo que nos pertence. A mente indisciplinada é escrava do tempo. Ora se perde no arrependimento do passado, remoendo o que não pode mais ser mudado. Ora se atormenta com a incerteza do futuro, tentando prever e controlar o que ainda não aconteceu. No entanto, tanto o passado quanto o futuro são sombras, ilusões que drenam nossa energia
e nos afastam do único momento que realmente existe, o agora. O estoicismo nos lembra que viver plenamente o presente é a chave para uma mente serena e livre. O passado é um livro já escrito, cujas páginas não podem ser reescritas. O sábio não se apega às falhas ou dores que já ocorreram, pois entende que lamentar o irreversível é um desperdício de vida. Ele aprende com o que foi, mas não se define por isso. Da mesma forma, o futuro é uma névoa incerta. Aquele que passa seus dias tentando antecipar cada passo ou fugir de cada incerteza não vive, apenas sobrevive, preso em uma ansiedade sem fim. Aquele que compreende o poder do presente não se deixa escravizar pelo tempo. Ele age no agora com retidão, pois sabe que é no momento presente que se constrói o destino. Se algo precisa ser mudado, é agora que deve ser feito. Se há algo a ser sentido, é agora que deve ser vivido. A felicidade e a paz não são promessas distantes, mas estados acessíveis a qualquer instante, desde que saibamos nos libertar do peso do antes e da inquietação do depois. O verdadeiro sábio não se perde no que foi, nem se angustia com o que será. Ele se ancora no presente, onde a vida acontece, pois aquele que vive o agora com plenitude não teme o que passou nem o que virá. Ele simplesmente é. O domínio da mente, a arte de escolher os próprios pensamentos. A mente humana é um campo fértil, onde tanto flores quanto ervas daninhas podem crescer. Pensamentos surgem incessantemente, muitos deles carregados de medo, dúvida e negatividade. Mas assim como um homem não pode impedir que o vento sopre, ele pode decidir se abrirá as portas para a tempestade ou se manterá sua fortaleza intacta. O estoicismo nos ensina que não somos reféns dos pensamentos que nos invadem. Somos os guardiões que escolhem quais deles permitimos permanecer. O tolo acredita que sua mente é uma vítima do acaso, entregue aos caprichos de suas emoções e impulsos. Ele se deixa levar pelo fluxo desordenado de preocupações, ressentimentos e ansiedades. Já o sábio compreende que seu verdadeiro poder está na disciplina mental. Ele observa seus pensamentos como um espectador atento e rejeita aqueles que não lhe servem. Sua mente não é um campo abandonado, mas um jardim cultivado com cuidado, onde apenas o que é útil e virtuoso tem espaço para crescer. Essa disciplina não surge do acaso, mas da prática constante. Assim como um guerreiro treina seu corpo para o combate, devemos treinar nossa mente para resistir às armadilhas do pensamento negativo. Quando uma ideia destrutiva surgir, devemos questioná-la. Isso me fortalece ou me enfraquece? Acrescenta algo à minha vida ou apenas me arrasta para a escuridão? Se não for digna de permanência, devemos deixá-la ir, sem apego, sem resistência, como uma folha que o vento leva embora. O homem que governa sua mente governa seu destino. Ao cultivar pensamentos que elevam, em vez de aceitar aqueles que destroem, ele se torna inabalável, pois a verdadeira liberdade não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de manter a serenidade, mesmo quando o caos tenta invadir sua alma. A forja da adversidade. O ouro é purificado no fogo. O ferro se torna lâmina ao ser golpeado pela bigorna. Da mesma forma, a mente humana se fortalece não na ausência de dificuldades, mas na forma como escolhe enfrentá-las. O estoicismo nos ensina que os desafios não são obstáculos, mas ferramentas. Cada adversidade que encontramos no caminho é um teste, não para nos destruir, mas para nos lapidar, transformando-nos em versões mais resilientes de nós mesmos. O tolo amaldiçoa os momentos difíceis e os encara como injustiças do destino. Ele se encolhe diante da dor, desejando um caminho sem obstáculos. Mas o sábio sabe que a vida não é um jardim de flores ininterrupto. Ele entende que cada provação é como um peso de academia, a princípio doloroso e desafiador, mas ao ser levantado repetidamente, torna os músculos mais fortes. Assim também funciona a mente. Ela se expande e se fortalece toda vez que supera um pensamento negativo, uma insegurança ou um revés inesperado. Não devemos temer as dificuldades, mas acolhê-las como oportunidades de crescimento. Quando a tempestade vier, não devemos nos perguntar por que isso está acontecendo comigo, mas sim, como posso me tornar mais forte por meio disso? A resposta a essa pergunta moldará não apenas nossa capacidade de resistência, mas também nossa visão de mundo. Com o tempo, perceberemos que os desafios não são punições, mas convites para a evolução. Aquele que se fortalece nas adversidades se torna inabalável. Ele não busca uma vida fácil, mas uma mente capaz de suportar qualquer tempestade, pois o verdadeiro triunfo
não está em evitar desafios, mas em utilizá-los como degraus para a grandeza. A pequenez das nossas preocupações. O tempo é um rio que não pode ser contido. O que hoje parece um fardo insuportável, amanhã será apenas uma lembrança distante, e um dia sequer será lembrado. No entanto, insistimos em carregar pesos desnecessários, permitindo que pequenas preocupações nos consumam como se fossem eternas. O estoicismo nos convida a olhar além do momento presente e enxergar a insignificância dos nossos tormentos à luz da vastidão da existência. O tolo acredita que seus problemas são o centro do universo. Ele se entrega à angústia como se cada obstáculo fosse definitivo, como se cada contratempo fosse o fim. Mas o sábio entende que tudo passa. Ele contempla o fluxo do tempo e percebe que aquilo que o aflige hoje perderá sua força amanhã. Nenhuma dor é perpétua, nenhuma preocupação é digna de roubar a paz daquele que compreende a natureza transitória da vida. Imagine as incontáveis gerações que vieram antes de nós. Quantos dos seus medos e dilemas sobreviveram ao tempo? Assim como as ondas apagam as pegadas na areia, a vida dissolve todas as aflições que hoje parecem insuportáveis. Quando compreendemos isso, deixamos de carregar pesos desnecessários. O que parecia um muro intransponível revela-se um pequeno obstáculo, uma simples pedra no caminho. A grandeza da vida não está na ausência de desafios, mas na leveza com que escolhemos enfrentá-los. Ao perceber que nossos problemas são menores do que parecem, seguimos com mais serenidade, pois aquele que não se prende ao que é passageiro caminha livre, enquanto os que se agarram ao efêmero são arrastados pela corrente do tempo. A liberdade que nada pode roubar. A verdadeira liberdade não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de enfrentá-las sem se deixar abalar. O homem que domina sua mente não precisa fugir dos problemas, nem se esconder da adversidade, pois sabe que a paz não está no mundo exterior, mas dentro de si. O estoicismo nos ensina que aquele que se liberta dos pensamentos negativos se torna inatingível, pois sua serenidade não depende das circunstâncias, mas de sua própria escolha. O tolo busca escapar da dor, evitando desafios, fugindo das incertezas e se agarrando a uma falsa sensação de controle. Mas o sábio compreende que os ventos da vida são imprevisíveis e que resistir a eles apenas causa sofrimento. Em vez de lutar contra o inevitável, ele aprende a navegar, ajustando suas velas conforme a necessidade. Ele não se desespera diante das dificuldades, pois sabe que sua força não vem do que acontece ao seu redor, mas da firmeza de seu espírito. Uma mente inabalável não é aquela que nunca enfrenta tempestades, mas a que permanece serena mesmo em meio a elas. É a mente treinada na virtude, que não se deixa levar pelo medo nem pelo desejo descontrolado. Ela compreende que nada externo pode tirá-la do equilíbrio, pois seu alicerce está na aceitação da realidade e na sabedoria de agir apenas sobre aquilo que está ao seu alcance. A liberdade verdadeira não se encontra na ausência de problemas, mas na ausência de escravidão aos pensamentos que nos enfraquecem. Quando dominamos nossa mente, tornamo-nos imunes às perturbações externas. Nada nos prende, nada nos desvia, pois aquele que aprende a comandar seus próprios pensamentos descobre que o único lugar onde a paz realmente existe é dentro de si mesmo. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo te ajudou a encontrar mais clareza e paz, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Isso nos motiva a trazer mais reflexões valiosas. Agora, assista ao próximo vídeo na tela e continue essa jornada de crescimento.